José Madureira. O Joe Madureira. Cara, esse cara é mais famoso aí pelos desenhos dos X-Men, principalmente na Era do Apocalipse. Ele também é um artista que migrou para o mundo dos games, criou Darksiders, voltou para o universo dos quadrinhos aí no Homem-Aranha. E eu estou só resumindo alguns dos grandes momentos desse cara. O João Madureira, ele é um artista que começou lá atrás como eles chamam de interno, é tipo um ajudante, tá? Da Marvel Comics, no qual começou a mostrar a arte que ele tinha, que era muito similar ao Arthur Adams, tá? Então, o Arthur Adams é um dos grandes aí, a arte dele no começo, do Joe Madureira, era muito parecido. Então, assim, ele teve um caminho ligeiramente diferente. Então, ele começou a trabalhar para a Marvel como um interno ali, ajudando o pessoal a carregar as caixas, e aí ele teve a oportunidade para começar a mostrar os desenhos dele, estando ali dentro. E aí ele aproveitou a oportunidade. Conseguiu aí uma oportunidade para poder fazer uma história curta do Estrela Polar, que é um personagem aí meio B, né? É um personagem aí da Tropa Alpha, mas ali mesmo, quem viu essa arte dele já viu que ele tinha potencial, né? Ele era muito lembrado, né? Como muito parecido com o Arthur Adams, então eles colocaram ele depois para fazer uma história do Mojo, que é um personagem no qual o Arthur Adams já havia trabalhado, né? Então ficou mais fácil a gente fazer essa reflexão. Olha essa arte que o Creed escolheu pra gente, que nervosa. Então essa já é uma arte mais recente do personagem Guerra, que o John Madureira criou pro game chamado Darksiders, né? Então o cara é muito detalhista, mesmo mantendo esse ar meio anime, né, Creed? Ele junta assim um pouco dessa coisa dos quadrinhos japoneses. Olha o desenho dele bem no começo. Ele desenhando Peguei um hoje. mojo aqui. Eu tenho, por coincidência, eu tenho fácil aqui um artbook aqui do Arthur Adams. Eu vou colocar pra galera dar uma olhada, olha só. Então esse é o Arthur Adams, ele desenha, é assim que ele desenha, uma coisa assim mais nova dele, ele ainda desenha pra Marvel até hoje. Então só para vocês verem como que era o desenho do Arthur Adams, no qual o Joe Madureira, ele sempre cita como uma das inspirações dele, né? Então a partir daqui vocês vão poder conferir, ver como que ficou a arte dele, né? Então, rapidamente, ele começou a ser chamado cada vez mais para desenhar coisas ali dentro da Marvel, e aí teve a oportunidade de desenhar o Deadpool. Vocês sabem que a primeira minissérie do Deadpool, né, o Deadpool que era o personagem de suporte dos X-Men, quando eles resolveram olhar o Deadpool de uma maneira diferente e criaram uma história solo para ele, o primeiro que desenhou foi o John Madureira. Então, a primeira minissérie do Deadpool, né, lá fora chamado de Circle Chase, é desenhada pelo John Madureira. Aí ele desenhou um pouquinho para algumas editoras lá fora, fez o Vanguard no estúdio do Eric Larsen, ali na Image, mas depois ele voltou de novo para Marvel para desenhar Uncanny X-Men, né? As revistas do X-Men. Olha que legal o Deadpool dele. Olha lá. Já era meio diferente, né, Creed? Já era assim, já Já. tinha uma. Não era? Já um design meio diferente da época. Ele já estava apontando ali para o artista que ele viria a ser hoje, né? Isso Que... que você falou é muito interessante, porque eu não sei se ele teve a influência direta do japonês, né? Mas tem muitos desenhos dele que lembram o estilo mangá mais de ação. Não aquele Isso. mangá, tipo assim, com o rostinho mais cartunesco e vamos dizer até mais coerentezinho, né? Que é, por exemplo, o Urasawa faz, o Toriyama faz, que lembra mais o Arthur Adams. Então ele pega o Arthur Adams na essência colorida, cartunesca, divertida, mas ele embute esses olhos e expressões que tem uma pegada muito japonesa. E é isso que às vezes talvez não agrada muita gente. Só que teve uma época, né, Márcio, que a gente sabe que muito desenho era nessa pegada, né? Então, Sim. acho que o João Madureira, ele foi um dos cabeças a influenciar esse estilo de desenho, que era muito cheia de ângulos, com olhos grandes assim, muito marcantes, né? Expressões faciais que lembram muito o tipo japonês. Então, você lembra do The Darkness, as coisas da Top Cow em geral, o próprio estilo do Liefeld, né? Nessa época era um pouquinho assim. Então, realmente, o João Madureira lembra muito essa pegada aí que você falou. Eu vou além, Creed. Eu considero o Madureira assim uma inspiração muito interessante, porque quando o Madureira surgiu, nós estamos falando de 1992, 1993, né? Cara, já existia Frank Miller,
Você tá entendendo? Já existia Jin Lee, já existiam os caras muito gigantes. E aí, você tinha aquele sentimento que não tinha como criar uma coisa diferente, né? E aí vem o Madureira e mostra que sempre é possível criar uma coisa diferente. Ele começou aí meio Arthur Adams, foi acrescentando, como o Creed falou, essas influências japonesas. E eu digo mais, Creed, parece assim que na cultura oriental tem um certo estilo usado para os quadrinhos, né, para os mangás, e um outro certo estilo usado para os animes, né? Aos poucos isso foi se misturando, mas tinha um tempo que era um pouco diferente ainda. Você vê uns desenhos tipo Street Fighter, né? Que tinha uma roupagem diferente. E o Madureira, ele pega essas influências não dos mangás, ele pega dos animes. Então ele pega o que era a maneira que era usada no Street Fighter, né? Nos desenhos, ele traz para os quadrinhos, né? Então toda essa mistura, essa visão que ele teve, né? Acabou mostrando, gerando esse estilo novo, que agora nessa imagem que vocês estão vendo, já está mais assim próximo de quem ele é hoje, né? Já é uma coisa bem assim única dele, que extremamente copiada também. Ele tem uma mão diferente, ele tem olhos diferentes, ele tem um certo tamanho que ele usa para os homens, um tamanho que ele usa para as mulheres. Então ele começou a mostrar esse padrão que ele foi criando através dos anos e se tornou apaixonante, né? Ô Creed, você chegou a ler o Era de Apocalipse, porque foi ali que ele se tornou um superstar mesmo. Então ele desenhava um pouquinho antes disso, ele fez muita coisa depois, mas a Era de Apocalipse foi onde, assim, todo mundo falou, meu Deus, eu quero copiar esse cara, tem que ser que nem ele, né? Era muito refrescante, diferente do que tinha na época, que todo mundo tava imitando muito Jim Lee, né? Era Jim Lee, e aí ele apareceu, e aí ele deu um caminho novo para os quadrinhos aí, né? Não, e você sabe que eu era um cara preconceituoso com ele. Porque eu achava assim, pô, uns desenhos meio esquisitos. Porque eu pessoalmente gosto dos desenhos mais anatômicos, né? Só que com o tempo eu fui valorizando outros estilos de arte. Eu comecei a perceber que alguns artistas têm, primeiro, uma coerência dentro do que ele propõe para si mesmo, né? E também tem, vamos dizer, um senso de estilo próprio. Né? É diferente do artista que é preguiçoso. Então eu pegava uns artistas muito bons, e é uma coisa normal da gente quando tá começando a apreciar a arte dos gibis, né? A gente pega e fala assim, por exemplo, a arte do cara aqui tá preguiçosa. Não é que tá preguiçosa, é que, na verdade, ela tem um estilo próprio. E aí que eu comecei a distinguir as duas coisas. E quem desmistificou muito do Madureira para mim foi você, que você era fã, você falou, não, olha melhor e tal. Aí quando eu fui ler o Era do Apocalipse, que você perguntou, realmente, tá muito bom. É que a galera, por exemplo, isso que é o problema de às vezes você ler uma série meio assim, correndo, né? Ou então quando você compara muito. Você lê os Supremos, 1 e 2, que é a arte do Brian Hitch, tem todo um estilo próprio. Aí vem o 3, que muda o autor e muda o desenho para o Madureira, realmente é muito diferente. E não é o Madureira no seu auge. Então você pega um preconceito e fala, Madureira não presta, não sei o quê. Então, realmente a gente tem que tomar cuidado com essas comparações. Um dia a gente até pode fazer um tema, entra para a nossa lista de temas futuros, né? E discutir isso, a percepção dos quadrinhos. Então, a gente às vezes compara muito sem entender que existe também outros elementos para a gente até fazer uma avaliação de qualidade, né? Isso mesmo, ele criou o Battle Chasers, que já foi publicado aqui no Brasil também. E como eu disse também, ele ficou um tempo dentro do universo dos games, então criou algumas franquias de games lá, criou toda a arte, o design de algumas coisas dentro dos games. E aí ele voltou aos quadrinhos dentro do Homem-Aranha, e, cara, muito top. Na verdade, ele retornou, no Ultimates, né? Ultimates 3, o Supremos 3. Junto com o Jeff Loeb escrevendo e tal. E ali a galera pôde, né, ver ele de volta ao mundo dos quadrinhos. E foi realmente muito nostálgico. Eu lembro a sensação que eu tive ao ver ele voltando para os quadrinhos, né? De lá para cá ele fez Wolverine, né, como o Creed bem escolheu essa imagem. Olha que imagem maravilhosa. Isso é o de Madureira apurado, né? É ele como ele é hoje, assim no auge dele, assim. Muito, muito legal. Eu sou muito fã desse estilo que ele criou aí. Não sei o que a galera acha, mas eu pago um pau. Hey! A Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!